Fala aí, pessoal. Vamos dar uma checada agora na quinta aula, que vai somar a aula anterior. Vamos que vamos. Falar sobre efeito estufa, aquela coisa bem famosa que você ouve falar de vez em quando, né, do aquecimento global e etc. E sobre o conceito de densidade, né, tem um pouco a ver com a aula anterior também. Vamos adiante. Bom, na aula 4 a gente falou sobre a transmissão de calor, né? E a gente sabe, né, que através da irradiação, da radiação, você vai ter aquela parte do calor do Sol que chega até a gente mesmo passando pelo vácuo, né, mesmo passando pelo nada. Essa radiação a gente chama de infravermelha, que está junto com a luz visível, né? Nós não enxergamos, mas é o que esquenta, né? E é importante, né, porque a gente sabe que uma das condições de se haver vida em algum lugar, em algum planeta, é ter uma temperatura razoavelmente equilibrada. Então, o calor da estrela, no nosso caso o Sol, é muito importante. Aprofundando nisso, né, condições de vida num planeta é algo complicado, né? Você tem que ter várias coisas ali, né, como essa parte da temperatura, a água, né, é sempre uma coisa muito procurada quando você procura vida fora do planeta, e outras coisas. Então, por exemplo, se a gente pegar a atmosfera, né, que é toda essa camada de gás que a gente tem daqui, né, bem concentrada aqui no chão, onde a gente está a nível do mar, né, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, até lá em Simão, que é mais rarefeito, a gente vai ter uma composição de gases, né? O que a gente chama de ar é uma coisa bem complexa. Se você observar, a gente tem, por exemplo, são vários, né, mas grande concentração, você tem muito nitrogênio, muito oxigênio, uma quantidade razoável de gás carbônico, muitas outras coisas, e também vapor d'água, né, misturado. Então, para a gente ter uma temperatura que permita a vida, né, uma coisa estável, uma coisa equilibrada, você tem que ter uma proporção equilibrada disso tudo, né, um conjunto de fatores que vai ter você fazer com que o planeta em si, né, seja nem muito quente nem muito frio. Então, se você modificar muito essa composição, você corre o risco de ter um planeta que possa ficar mais quente ou mais frio do que deveria, tá? Então, é importante o equilíbrio, né? Então, é o que permite que a gente tenha vida aqui no planeta Terra, né? E também, né, no nosso caso especificamente aqui, né, de seres vivos e tudo mais, a maioria precisa de oxigênio, né? Então, é importante que tenha também, por exemplo, oxigênio na atmosfera por causa da nossa respiração. No caso do efeito estufa, né, a gente ouve muito falar mal do efeito estufa, né, sempre no sentido pejorativo, negativo, né, é, por causa do aquecimento global e etc. Só que ele é necessário, né, porque não é só o calor do Sol, né, a radiação infravermelha que sai do Sol chega até a Terra e isso é o suficiente para poder manter ele aquecido. Tem outros fatores em jogo aqui, por exemplo, né? Vamos lá. Você ouve sempre no sentido negativo, beleza. Mas o que ele tem de positivo, né? O que ele tem de positivo é que se a radiação infravermelha chega até a Terra, a gente tem que considerar também que ela pode sair, né? Se prestar atenção, você vai ter radiação que vem, só que ela pode se chocar com o solo, com alguma coisa que a reflita, prédio, carro, vidro, mil coisas podem fazer ela se chocar e voltarem para o espaço. E é muito ruim se você tem uma radiação chegando, mas muita coisa indo embora, por exemplo. Isso não é bom. Isso vai fazer com que, se tem menos calor retido aqui dentro, a temperatura vai ficar mais baixa. Você não vai conseguir prender o calor aqui dentro, né? Vamos assim dizer. Então, né, se acontecer, por exemplo, o oposto, né, e o calor, né, entrar, mas ele não conseguir sair nem um pouquinho, ficar muito preso aqui dentro, isso é um problema também, porque a temperatura vai começar a subir, 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 e na média vamos ter temperatura muito elevada. Então também não é bom, né? E o aquecimento global tem muito a ver com isso, com essa retenção de calor em excesso, o qual boa parte não vai embora como deveria para o espaço, e a temperatura começa a aumentar.
E isso tem vários problemas, né? Então, o equilíbrio é a chave de tudo, né? O quanto que entra, fica, e o quanto que entra e sai, né? As duas coisas são importantes. Vamos lá. Agora, quem é que regula essa passagem ou não da radiação infravermelha de volta para o espaço, né? Quem é responsável por isso? São os gases, né? Cada um com a sua importância, com a sua relevância, vai depender muito da capacidade dele de reter, vai depender muito da quantidade que tem na atmosfera. É um jogo, né, entre vários gases. Alguns exemplos aqui importantes. O tal do dióxido de carbono, que você conhece pelo gás como nome gás carbônico, tal do CO2, né, que é emitido por fábricas, automóveis, usinas termoelétricas e várias outras coisas que possuem essa queima desse combustível fóssil, né? O metano, né, que ele é emitido através de decomposição, lixão vai ter muito isso, vulcão, né, também tem muito isso, enfim, tem mil coisas aí que vão fazer a liberação de metano. E de forma curiosa, né, até se a gente soltar um pum, tem metano, né. O gado, por exemplo, que come bastante lá a, a graminha ali e tudo mais, e eles soltam bastante pum. E por incrível que pareça, eles contribuem muito para o metano. E o metano, mesmo que não tenha uma quantidade às vezes tão grande quanto o gás carbônico, ele tende a ser um maior contribuidor, né, em termos de proporção ali pela quantidade de gás para aumento de efeito estufa, né? É curioso, né? Mesmo em menor quantidade, ele consegue ser muito forte nesse aspecto. O óxido nitroso, né, o N2O, ele já é emitido por bactérias, né? Tem muito na agricultura, dependendo do processo de agricultura ali que o produtor, o agricultor faz, você pode aumentar o número de bactérias e com isso elas acabam emitindo, criando o óxido nitroso, né? Os oceanos, por natureza, fazem isso, você tem muito micro-organismo lá dentro, né? Os gases fluoretados, né, são famosos, tal do CFC, né? O CFC ficou muito famoso, né, antigamente, porque vocês são jovens ainda, em maioria, mas a minha geração e as anteriores ouviu muito falar de buraco na camada de ozônio. É um perigo esse buraco na camada de ozônio, né? E muito por conta desse tal de CFC, que tem muito a ver com esses gases que eram utilizados antigamente em ar-condicionado, geladeira, esses ciclos termodinâmicos de resfrio, né? Aqueles aerosóis, né? Aqueles tipo spray, né? Que você usa, que ele fica geladinho, né? Quando você aperta lá a latinha fica gelada. Então tinha esse componente, né? O CFC, que ele era muito prejudicial, fazia o tal do buraco na camada de ozônio. Foram substituídos pelo HFC, que agride bem menos, né? E contribui menos para o efeito estufa, mas contribui. Então não é uma solução perfeita, é só uma solução melhor. Porque a gente ainda precisa do ar-condicionado, precisamos da geladeira funcionando, enfim. Mas já é um grande avanço, é importante. E também temos o vapor d'água, por incrível que pareça, né? O H2O, a água, no seu estado de vapor, ela contribui também para o efeito estufa, né? Então a gente tem um conjunto de coisas, fatores, cada uma com a sua proporção diferente em relação à quantidade, em relação a peso, né? Mas a gente vê que a gente tem tudo isso na atmosfera. Então quanto mais a gente colocar de forma indevida algum deles, em excesso, pior pode ser, né? Mais quente pode ficar. Então imagina a situação, né? Se a radiação chega, infravermelha no caso, que tem o calor, ela fica presa, ruim, né? Ela tem que voltar para o espaço, pelo menos uma parte. Se você tiver esses gases em baixa quantidade, bom, é ruim, né? A questão não é só você simplesmente falar, então o problema são fábricas, são carros, então vamos zerar tudo, Isso não vai fazer zerar, né? Vai fazer você só cada vez diminuir e chegar a um nível mais ok, mais aceitável dos gases que causam efeito estufa, né? Então a questão aí não é zerar, não é diminuir, porque se você diminuir bastante, cara, basicamente você vai ter uma pouca retenção, como foi falado anteriormente, dessa radiação aqui dentro, o que também não é bom porque esfria, né? Então tem que ficar muito atento ao equilíbrio, né? Então se você tiver também uma concentração muito elevada, vai ficar muito calor retido e vai esquentar muito, né? E quando eu digo muito,
Não é que você vai ter uma temperatura aqui sei lá, no Rio de Janeiro de 80 graus, não é isso. Mas a questão é que 1, 2, 3 graus que sejam, em média de aumento, no mundo todo é muita coisa. É o suficiente para você ter várias consequências absurdas, né? Então, quando você ouviu falar mal do tal do efeito estufa, que tem a ver com o aquecimento global, é isso. Ele tem muito a ver com você ter coisas que emitem mais, por exemplo, gás carbônico, mais metano do que deveria, e com isso a gente cria um colchão aí, um escudo ali em volta do planeta, o qual muitos dessa radiação ela acaba não voltando para o espaço. E aqui vai ficando mais quente, né? Então, complicado. Então vamos lá. Retomando o que eu falei anteriormente. Com o maior número de fábricas, né, automóveis, a gente aqui, uma sociedade cada vez mais consumista, uma sociedade que produz mais lixo, uma sociedade que cada vez cresce o número populacional, né? Como a gente tem que alimentar mais gente, maior produção agrícola, então a gente tem mais daquelas bactérias, temos mais pasto e tal, mais animal soltando pum, né? Então a gente tem que também ter mais energia, né, para as pessoas. Tem lugares que não é como o Brasil, que a gente pode aqui fazer hidrelétrica, ter muito espaço, a gente consegue alagar uma área, não. A maioria dos países por aí usam termoelétrica, queimam combustível. O Brasil é exceção, né? Então, tudo isso aí acaba fazendo com que a gente tenha o aumento desses gases. Ou seja, o tal do efeito estufa, ele aumenta, né, mais do que deveria. Então, o aquecimento global, sim, ele é real, ele tem a sua relevância, né? Então, vamos olhar na próxima figura aqui uma síntese, né? Duas figuras aqui que mostram basicamente a mesma coisa, tudo que foi explicado até agora, né? Se você olha, né, tem o Sol, né, que ele vai entrar. Então ele atravessa tudo e chega até a Terra, chega até o solo, onde a gente está, efetivamente, né? Só que a gente tem aquela camada de gases de efeito estufa, que é normal, ela sempre vai existir. O problema é que se ela estiver muito grossa, se ela estiver com muito metano, muito gás carbônico, muito excessivo, bom, a gente sabe que uma parte volta, né? Mas a gente sabe que uma parte que deveria voltar, o que ela faz? Ela vai, encontra essa camada de gás e volta. Então você vai ter uma grande quantidade de calor, né, que chega, tenta sair, encontra esse escudo e volta. Então fica retido um calor excessivo aqui dentro, né? Essa figura mostra basicamente a mesma coisa. Tem a atmosfera aqui com os gases em volta. Se tiver muito excessivo, né, a gente vai ter uma parte que consegue vir e sair, sempre vai ter. Porém, vai ter uma parte que vai ficar tentando sair, ó, esse zigue-zague aqui, mas não consegue sair, fica preso, né? Então aumenta a temperatura do planeta como um todo. Bom, fatos negativos, alguns você já conhece, é manjadíssimo, você já ouviu falar muito nisso em reportagem, na aula de geografia, enfim, né, você sabe sobre isso, você é bem informado. Então, por exemplo, o aquecimento global, né, isso é um termo muito comum que a gente conhece, né? A gente vai ter uma temperatura aumentando e pode matar algumas espécies de animais, de seres vivos, né? Isso é ruim porque é tudo uma coisa interligada, né? Um animal alimenta o outro é predador do outro. Então toda essa rede, ela é muito inteligente, feita pela natureza. Então se a gente tem espécie morrendo, você pode atrapalhar porque ela comia alguma espécie ou ela serve de alimento para outra e tal. É uma coisa que atrapalha o equilíbrio ecológico, né? Então é muito complicado isso. O nível do mar, ele pode aumentar, porque se você tem uma temperatura maior, a própria água esquenta, e se ela esquenta, ela dilata, e se ela dilata, ela ocupa mais espaço, esse é um fator. E também você tem ali as próprias geleiras, a iceberg, tudo, né? Que, enfim, quanto mais quente fica, maior potencial de você ter derretimento, né? E com isso você vai ter o estado líquido, mistura com a água do mar, né? Dos oceanos, o nível de mar pode aumentar, né? E com isso você pode ter, por exemplo, perda de terras. Você pode ter aí lugares em que ficavam ali no nível do mar, ou alguns lugares até abaixo, né, que tem diques para poder conter, que fica muito difícil. Você começa a ter a água invadindo e com o tempo, digo 100 anos, 200 anos, o lugar pode simplesmente virar uma Atlântida, né? Virar um lugar submerso. Escassez de água em algumas regiões, né?
Pode acontecer de você ter uma dificuldade de obtenção de água, isso também é muito ruim. E problema de saúde, né? Se a temperatura aumenta, enfim, você pode ter gente que em lugares em que há uma dificuldade maior, porque a temperatura que já era alta fica mais alta, ou em lugar onde a temperatura está um pouco mais amena, mais baixa, começa a ter ciclos de época de temperatura muito elevada, né? E, enfim, as pessoas acabam morrendo de calor, né? Parece brincadeira, porque a gente aqui no Brasil, especialmente no Rio, está muito acostumado com temperatura alta, mas tem lugares em que, se você tem uma época de calor muito exagerada, as pessoas morrem. As pessoas ficam muito mal, né? Bom, forma de diminuir o efeito estufa, né? Vamos lá. É uma coisa que você conhece, manjadíssimo, você tem que mudar a matriz energética, né? Como eu falei, o Brasilzão aqui, pô, favorece muito a gente ter algumas energias, porque tem uma costa enorme, dá para meter energia eólica aos montes, temos muito sol batendo aqui nessa parte do planeta, né? Então a gente consegue ter é, usinas fotovoltaicas, ou então na própria casa a pessoa colocar painéis fotovoltaicos com energia solar, né? Dá pra gente ter grandes hidrelétricas em vários lugares. O Brasil é muito grande, né? Então a gente tá bem assim nesse sentido, né? Mas tem país que não dá. Então é difícil, né? Você trocar algumas formas de energia, como termoelétrica, pela hidrelétrica, por exemplo, né? Então, mas é o ideal, né? Temos também aí uma eletrificação da parte automotiva, né? Cada vez mais a gente vai ter aqui carros híbridos de diversos tipos, né? De funcionamento. Você vai ter também ali os carros elétricos, 100% elétricos, né? Que você vai na tomadinha ali e você carrega a bateria, né? Então você vai trocando ali toda essa parte de combustão, de queima de gasolina, de etanol e tal, diesel, por um carro elétrico limpo, né? Mais simples, não poluente. Então tem tudo que você fizer nesse sentido, né? Contribui. As indústrias também ficando cada vez mais verdes, com protocolos, com incentivos, com várias coisas ali que você consegue fazer com que incentive as indústrias a poderem emitir menos poluição, né? Então tem várias coisas que podem ser feitas nesse sentido, né? Claro, em relação ao transporte especificamente, compartilhar transporte é uma coisa boa. Um transporte público, de qualidade, obviamente, acessível, onde você pode colocar mais pessoas, pô, é bacana, né? Sem contar também por meios elétricos, você pode ter aí trens, você pode ter metrôs, enfim, outras formas também. Se a pessoa pode, se é possível, se é seguro, bicicleta, ou até andar a pé também, se for possível, né? Até para ajudar na atividade física. Então você tem pequenas coisas que podem ser feitas ali que acho que ajudam bastante, né? Usar produtos reciclados, super importante, né? Você tem menos produção ali na indústria, né? Menos geração de gases poluentes e ajuda também o planeta, né? Enfim, isso aí é muito manjado também. A quantidade de lixo que é gerada, né? A gente não percebe às vezes quando você olha no final de um dia, 2 dias, 3 dias, nosso lixo está cheio, que a gente comeu muito, a gente comprou coisas, jogou fora. E no Brasil, então, nem se fala, né? Em alguns países isso ainda melhora um pouco porque você é obrigado a colocar o lixo no local correto. Vai ter o vermelhinho, verdinho, amarelo, azul, tudo separadinho, que você coloca plástico, orgânico, reciclável, vidro, tudo bonitinho ali. E você tem que levar lá para a coleta ser feita bonitinha. Aqui a gente acaba avacalhando tudo, jogando tudo de qualquer forma, e você acaba tendo ali tudo misturado, difícil de você poder separar, difícil de você poder fazer, incentivar, ter uma lógica inteligente ali de poder reaproveitar aquilo, tanto para gerar energia através do lixo, adubo, enfim, qualquer coisa, tanto para você poder pegar materiais que são recicláveis e reutilizar eles de forma inteligente, né? Aí é uma evolução da sociedade, né? Uma coisa que depende de todo um sistema para funcionar, da educação nossa também. Vamos agora à densidade. Bom, aquela história, né? Que é muito engraçado quando você pergunta ao aluno. Você chega pro cara e fala assim: rapaz, me fala uma coisa. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Naturalmente o cara pensa o seguinte: ah, não, peraí. Chumbo é mais pesado do que isopor, então é o chumbo. Só que a pessoa não presta atenção na seguinte pergunta: o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? Eu não estou comparando só chumbo e isopor, eu estou comparando 1 quilo com 1 quilo.
Então não tem diferença, porque ambos têm 1 quilo. Entendeu? Não interessa qual é o material, estou falando mesma massa. Nesse caso, mesmo peso, ou seja, 1 quilo. Então, cuidado com a pergunta, certo? Mas por que que você naturalmente, né, por um momento tem um relapso ali e acaba falando que o chumbo é mais pesado? Porque a sua noção de peso é a palavra que está errada. Na verdade, o chumbo ele é mais denso, ele é mais concentrado. É por isso que você pega ali uma bolinha de chumbo, uma bolinha de isopor, e a bolinha de chumbo, ela para você, mesmo sendo igual, ela é mais pesada. Por quê? Porque você está comparando volumes iguais de chumbo e de isopor. Aí sim, se eu te perguntar, essa bolinha, qual é a mais pesada? De chumbo ou de isopor? É de chumbo. Por quê? Porque elas são iguais em aparência. Ela tem o mesmo volume, mesmo tamanho. Aí eu concordo. O chumbo ele é mais pesado. Mas por quê? Porque ele é mais denso, né? Se você pensar, repara no contrário agora. Se eu te falei que você tem 1 quilo de chumbo e 1 quilo de isopor, mesma massa. Se você botar na balança, vai dar igual. Porém, pensa, para eu ter 1 quilo de chumbo, cara, uma bolinha pequenininha é 1 quilo de chumbo. Chumbo é um material muito concentrado. Agora, pensa num quilo de isopor. Cara, tem que ter um negócio muito grande, robusto, para você chegar a 1 quilo de isopor. Então, quando você compara volumes, para chegar até 1 quilo de isopor igual a 1 quilo de chumbo, você tem que ter um troço muito grande, é muito desproporcional, né? Bom, são materiais diferentes, né? Isso quer dizer que o chumbo, por exemplo, ele é mais compacto. Você vai ter os átomos ali de chumbo, né, do material chumbo, do elemento chumbo, mais próximos ali. Você vai ter, no caso do chumbo, o átomo de chumbo, ele tem um monte de próton, elétron, nêutron, ele é super concentrado. Já o isopor não, são átomos mais simples, com as moléculas ali mais simples, e tem muito ar dentro. E o ar, ele é pouquíssimo denso, né? O ar é muito pouco denso, então o fato da gente ter ali essa quantidade enorme de ar dentro do isopor faz com que ele seja um material pouco denso, né? Um material levinho, né? Graças a um dos fatores é o ar dentro dele. Por isso que eu preciso de uma quantidade muito grande, um volume muito grande de isopor para eu ter também 1 quilograma, né? Então, uma palavra que é importante é a concentração, né? E a concentração do material é uma coisa importante, né? O quão a coisa está concentrada, você tem mais átomos juntos, mais próton, nêutron, mais coisa ali concentrada. Então, quando a gente fala de peso, né? Esse peso tem a ver com a percepção, né? É, o certo do peso tem a ver com a massa, né? No estudo da força, no primeiro ano, você vê peso é igual a massa vezes gravidade. Peso depende da massa da gravidade, né? Então, ele é uma coisa bem específica. Ele tem muito a ver com a massa, né? Quando você fala esse peso entre aspas, você está falando mais de percepção, né? É uma outra coisa, não é o correto. Mas dá para entender quando a pessoa fala que uma coisa pesa mais, tá? Vamos lá. Se você pegar, por exemplo, uma comparação como eu escrevi aqui, madeira, plástico, vidro, e você olha ali, compara um com o outro e tal, você vai perceber que cada um, eles vão ter volumes parecidos, como eu falei, né? Se você pegar todo mundo com tamanho parecido, eles vão ser parecidos. Só que, pô, você sabe que o vidro não é igual a madeira, que não é igual ao plástico, que não é igual ao isopor. Se você pegar um por um, você é perfeitamente capaz de perceber qual é qual, né? Porque você sabe quem pesa. Você sabe que o metal pesa mais, geralmente. Você sabe que o plástico vai pesar menos. Você sabe que o isopor vai pesar muito menos. Mesmo tendo o mesmo tamanho, o mesmo volume. Por quê? Concentração. Tem material que é mais concentrado, tem material que é mais denso. Então você tem que se acostumar com a palavra denso. Densidade, né? Essa concentração nesse espaço, nesse volume, essa massa nesse volume, né? Então você consegue fazer, por exemplo, uma escala, uma tabela, alguma coisa que compare os materiais, né? Isso é importante. Vamos lá, né? A densidade, como eu falei, ela é uma relação, né? Você tem a massa e o volume. Você tem a massa e o tamanho do material. Essa relação vai fazer você saber, né? Você poder fazer uma escala, você vai fazer uma tabela que você possa comparar. E só de olhar a tabela você vai saber quem é mais pesado do que quem. Pesado entre aspas, né? No caso, mais denso do que quem.
Então, aquele clássico experimento que você conhece muito, já fez isso, provavelmente. Óleo e água. Quando você mistura os dois, mesmo que você mexa com a colher, balance, não importa. Vai chegar um momento em que a água vai descer, ela vai ficar embaixo, ela vai afundar, né? E o óleo vai ficar mais, por ser menos denso, né? Ele vai subir, ele vai flutuar na água. Então você tem uma separação bem clara. O cara que é mais denso, mais pesado, entre aspas, ele afunda, ele desce. Ele é mais denso, ele é mais concentrado, ele é mais pesado, entre aspas. Cuidado com a palavra. E o cara que é mais leve, entre aspas, tem menos peso, entre aspas, ele é menos denso, ele vai subir, né? Isso vai acontecer. Bom, vamos lá. Se eu pegar agora a fórmula da densidade, você vê que ela não tem nada demais. Como já foi falado 500 vezes, é massa relacionada a volume. Tem a ver com a concentração, né? Então, se eu tenho aqui a densidade, ela é a relação da massa com o volume, né? Só e somente isso, uma coisa bem simples. A densidade em si tem como unidade massa e volume, ou seja, quilograma por metro cúbico. Por que cúbico? Porque o volume tem 3 dimensões, né? Lembra que um volume tem 3 dimensões. Você vai ter largura, altura e profundidade. Qualquer coisa tem 3 dimensões, tem largura, altura e profundidade. Por isso que você vai ter metro cúbico. 3 dimensões. Então, quilograma por metro cúbico. Ou grama por centímetro cúbico. Ou quilograma por litro. Litro é uma unidade de volume. Você coloca um volume de água na garrafa. O volume de 1 litro é o volume da água naquela garrafa. Tem 3 dimensões também. É uma outra unidade. Ou miligrama por mililitro. ml, né, que você conhece. Então você tem várias formas comuns que você vê por aí, né, em relação à densidade. Qualquer uma delas serve. Tá? Então você vê que é uma coisa simples, massa por volume. Se eu comparar a massa por volume de cada material, como eu falei, eu posso fazer uma tabela e comparar todo mundo. Então se você olhar aqui, né, massa vai ser geralmente quilograma e grama. Volume geralmente vai ser metro cúbico, centímetro cúbico, não tem erro. Vamos, por exemplo, aqui. Qual é a densidade de um material cuja massa é de 60 kg e tem volume de 15 metros cúbicos? Cara, molezinha, só dividir. Ele quer a densidade, ele quer D. Né? E eu sei que a massa sobre volume, então é massa 60 dividido por 15 do volume. Então, ó, 60 dividido por 15 dá 4. 4 o quê? Olha para as unidades. Quilogramas por metro cúbico. Então, ó, 4 quilogramas por metro cúbico. E aqui tem uma nota. Cada metro cúbico, cada 1 metro cúbico que você tem dessa substância, ela tem 4 quilogramas. Claro que se eu tiver 2 metros cúbicos dela, eu vou ter o quê? 8 quilogramas, né? Por isso que quando eu tenho 15 metros cúbicos desse objeto, esse volume todo enorme, 15 metros cúbicos, eu vou ter 60 quilogramas. Quanto mais eu tenho de tamanho, mais eu tenho de massa. Isso é óbvio, né? Então isso aqui me dá um valor, né? Me dá uma referência. Então esse material, eu sei, mesmo sem ter ele na mão, que ele tem 4 kg por metro cúbico. A cada metro cúbico ele tem 4 kg. E vai ser diferente de outros materiais. Mais um exemplo aqui, né? É sempre bom fazer mais de um. E repara na pergunta. Outra pergunta. Então você não pode fazer do mesmo jeito. Esse é um erro que eu vejo muito normalmente aí. O camarada, na hora de fazer exercício, ele quer fazer outro exercício como se fosse igual ao primeiro. Então ele quer fazer o quê? Achar a densidade. A pergunta foi essa? Cuidado, ó. Vamos lá. Qual é a massa? Não é qual é a densidade. Então é qual é M. Qual é a massa? Ele está interessado agora em saber quem é M. Não D, não densidade. De um objeto cujo volume é de 10 centímetros cúbicos. Então está te dizendo, ó, o Vzinho, 10 centímetros cúbicos. E que possui densidade de 8 gramas por centímetro cúbico. Então ele não está te dando a massa agora, para você dividir. Ele está te dando a
densidade de 8. Então, ó, D vale 8, é a densidade. O volume, V, vale 10. E quem é que sobra? A massa. É claro que eu não vou dividir. É diferente do outro. Se eu tenho 8 aqui, na igualdade, e à direita eu tenho 10 aqui embaixo, se o 10 divide o m, o que eu faço com ele? Eu passo para o outro lado, cruzando aqui, ó, multiplicando. Então, m sozinho agora vai ser 8 vezes o 10. E isso vai dar 80. 80 é o quê? É só olhar aqui. Centímetro cúbico, centímetro cúbico. A massa aparece em que na densidade? Em grama. Então eu sei que aqui vai ser grama, não vai ser quilograma, não tem quilograma aqui, tem grama. Então, ó, 80 gramas. Né? Então isso quer dizer o quê? Que em 10 centímetros cúbicos eu tenho 80 gramas de massa. Simplesmente isso. Isso quer dizer que em 1 centímetro cúbico eu vou ter o quê? 8 gramas. 1 centímetro cúbico, 8 gramas. 10 centímetros cúbicos, 80 gramas. 10 vezes maior, como era de se esperar. Então, não tem dificuldade, não tem muito o que inventar, é muito bobinho, tá? Não tem muito mistério. Para terminar, checa só aqui essa tabela de densidade. É uma tabelinha, uma pequena tabela, né, que mostra alguns materiais. Se você olhar, tem vários materiais e tem aqui a densidade em grama por centímetro cúbico, tá? Então, se você notar aqui, ó, eu tenho que o isopor depende muito da composição, quanto ar ele tem dentro, como ele é mais apertadinho, concentrado, né? Vai variar um pouquinho, nem todo isopor é igual. Mas se você olhar, mesmo comparando com os outros materiais, ó, densidade de 0,04 a 0,09. Ridícula a densidade, é muito baixa, é muito pequena, né? Se você reparar com o etanol aqui que está em segundo lugar, 0,78. Olha a diferença de casa decimal. 0,09 e 0,78, quase 0,8. Muito maior. Então esse é um material muito pouco denso, porque ele tem muito ar também dentro. Tem o etanol, que é diferente da gasolina, que é diferente do lubrificante, lá o óleo do carro. A madeira, olha a água. A água é a nossa referência. A água é o nosso 1. A água tem 1 grama por centímetro cúbico, ela é a nossa referência. Repara que todo mundo está abaixo dela. É por isso que você vai ter algumas coisas que ficam em cima, né, dela. Agora, olha outras coisas aqui. Glicerina, açúcar, o vidro, o alumínio, o aço, o cobre, o chumbo, a platina. São materiais que vão tender a afundar na água, né? Claro que depende da aerodinâmica, né, também do material e tal, mas no geral são materiais mais densos que vão afundar em relação à água, né? E se você olhar aqui, olha que absurdo. O chumbo tem 11,3, né? Muito mais do que o alumínio, mais do que o aço. A platina, que é um material bem raro, né? Bem mais difícil de encontrar, caro também. 21,4, super denso, né? Super resistente também, né? Então, galera, estude com paciência, né? Preste atenção aí. A matéria você vê que não é difícil, a parte da matemática continha tranquila. E na próxima aula, né, no próximo dia, eu vou estar colocando para vocês um videozinho especial com vários experimentos aí que eu fiz aí, em relação a toda a parte de transmissão de calor, densidade e efeito estufa, para você ver como é que tudo se funciona aqui com a gente, em relação a uma parte mais experimental, mais de mundo real, né? Então é só aguardar aí, que na semana que vem você vai ter uns experimentos para você assistir. Então, boa sorte no estudo, galera. Cuide-se.